Olá pessoal, meu nome é Andrés Burgos e faço parte da equipe Papo de Ótica. E hoje, no nosso Papo de Ótica, vamos falar um pouquinho sobre espessura de lentes. Espessura de lentes, equilíbrio das lentes entre os dois pontos nasal e temporal. Antes de mais nada, queria perguntar para vocês já prometeram alguma vez para o cliente que o óculos ia ficar super fininho e ele veio super grosso? Normalmente quando isso acontece, o óculos vem super grosso aqui e parece que ele vem super fino aqui, no caso de míopes. E no caso de hipermétropes, acontece o contrário. Ele vem super fino aqui e de uma maneira inexplicável ele fica super grosso aqui. Fica até difícil da gente ajustar as plaquetas do óculos. Se isso já aconteceu com você, saiba que isso já aconteceu comigo também. E já passei por várias situações constrangedoras, porque eu acabei me lembrando de tudo que eu tinha prometido para o cliente. Que o óculos ia ficar super fino, que o óculos ia ficar muito lindo, que o óculos ia ficar um papel, enfim. O óculos ia ficar super legal e não foi nada disso que aconteceu. E para isso não acontecer mais com você, nós vamos falar um pouquinho disso. Antes de mais nada, teríamos que entender que não é somente o que nós vamos falar agora que vai fazer com que as lentes fiquem super finas. Eu diria para vocês que existem mais ou menos 5 pontos importantíssimos que decidem como vai ficar o óculos quando a gente for entregar para ele. O primeiro deles é dioptria. Qual é a dioptria do nosso cliente? Qual é o grau desse cliente? Menos 5, menos 6, mais 6, mais 7, mais 8, mais 10, enfim. Esse é um fator muito importante. Segundo, tamanho da armação. Isso faz muita diferença e às vezes a lente que a gente escolhe para o cliente, o tipo de índice que a gente escolhe para o cliente fica irrelevante quando a gente escolhe o tipo de armação errada. Terceiro, DNP do cliente. Esse também é um fator muito importante na hora da gente vender o óculos para o nosso cliente. E quarto, a posição do eixo. Também vai determinar muito onde que vai ficar a espessura dele. E quinto e último, é o tipo de lente que nós vamos vender. Isso, o tipo de lente também vai fazer muita diferença do resultado final do óculos. Mas acredito numa coisa, esse quinto ponto, que é onde mais às vezes a gente dá importância, que o tipo de lente, o tipo de índice de refração que nós vamos escolher é o menor dos nossos problemas na hora de fazer um óculos fino e que o cliente fique super satisfeito. Então, vamos ver agora quais são os passos que temos que seguir para que a gente não passe mais por esse tipo de situação de entregar para o cliente óculos muito grossos aqui e muito finos aqui, no caso de míopes, ou muito finos aqui e muito grossos aqui, no caso de hipermétropes. O primeiro passo que temos que seguir é medir distância nasopupilar do nosso cliente. Isso mesmo, medir distância nasopupilar do nosso cliente. E um detalhe importante, isso nós temos que fazer antes de escolher a armação. Antes de escolher a armação? Exatamente. Por que nós temos que fazer isso antes de escolher a armação? Porque é a distância nasopupilar, ADP, do cliente que vai nos guiar para escolher a melhor opção de armação para o nosso cliente. E isso é algo que nós podemos falar para ele. Um exemplo. Dona Maria, vamos escolher a armação? Óbvio que vocês já conversaram com ele, já fizeram uma anamnese para ele, já descobriram quais são os gostos, cores, enfim. Vamos escolher a armação, mas antes de escolhermos a sua armação, eu vou fazer uma medida, vou tomar uma medida. E essa medida vai nos ajudar a escolher a melhor opção de armação para seu tipo de rosto. Olha que legal! A melhor opção para seu tipo de rosto. E isso que nós vamos falar para o cliente. Logo em seguida, vamos fazer a medição nasopupilar dele e nós vamos encontrar um valor. Vamos dizer um exemplo que lhe dê 31 e 32. 31 e 32 vai dar uma ADP de 63. Depois que nós obtemos esse valor, nós vamos sair e buscar armações dentro da nossa loja com ponte aro 63. Isso mesmo.
igual a ADP do cliente. Nós vamos passar já uma regra que nós temos de tolerância com relação à distância da ponte aro com relação à ADP do cliente. Mas é importantíssimo que a gente primeiro meça a distância nasopupilar e depois que a gente tiver a ADP do cliente, a gente escolha uma armação com a ponte aro mais próxima da ADP do cliente. Isso vai fazer com que nós centralizemos o óculos, o olho do cliente, em toda a circunferência do óculos dele. E isso vai fazer com que nós tenhamos ou mantenhamos o equilíbrio das lentes entre os dois extremos da armação, dois extremos do olho do cliente. E terceiro, vamos falar da regra que nós falamos agora há pouco, que vai nos ajudar a não ultrapassar os limites do óculos ponte aro que nós vamos escolher com relação à ADP do nosso cliente. A primeira regra é de plano a mais ou menos 3 dioptrias. Quanto é a minha tolerância de ponte aro que eu tenho que escolher com relação à ADP do cliente? Nós vamos escolher uma ponte aro com uma tolerância de até 6 milímetros. 6 milímetros. Então, de plano a 3, a nossa tolerância com relação à ponte e aro é de 6 milímetros. Isso vai nos ajudar a manter o mais centralizado possível o olho da armação do cliente. Lembrando que esses 6 milímetros é o máximo. E o nosso intuito é sempre escolher uma armação com uma ponte aro. Vou ser bem repetitivo nisso, tá? Porque é de extrema importância. A ponte aro tem que ser igual ou um pouquinho diferente do DP do cliente. A segunda regra é de 3,25 a 8, que é onde mais se concentram as nossas dioptrias que vamos oferecer para o cliente. Mais se concentram as nossas receitas quando vamos oferecer algum óculos especial, alguma lente especial, e se concentra nas nossas vendas de valor agregado. 4, 5, 6, 7, 8 dioptrias, nós queremos entregar para o cliente um óculos extremamente fino. Só que aí a nossa tolerância não é mais de 6 milímetros. A nossa tolerância ela vai até 4 milímetros. Isso mesmo, 4 milímetros. Não ultrapasse essas tolerâncias. Lembre-se, a regra é, entre maior for a ponte aro, entre maior for a ponte aro do óculos que estou escolhendo para o cliente, com relação à ADP dele, mais distante eu estou deixando a diferença entre o nasal e o temporal do óculos. Mais eu estou deixando distante um lado do outro. Entre mais próximo for a ponte aro do ADP do cliente, mais idêntica vão ficar as espessuras das lentes de um lado para o outro. E a outra regra é de 8,25 em diante. Aí realmente a nossa tolerância ela fica extremamente mínima, ou seja, quase que não existe, 2 milímetros. Se o cliente tem DP de 63, 64, 65 seria o nosso máximo para escolher uma ponte aro. Então, a dica é essa. Vamos escolher armações com ponte aro o mais próxima da ADP do cliente e sigam a regra de tolerâncias para que a gente não tenha nenhum tipo de problemas ou desequilíbrio de uma lente para outra. Beleza? É isso aí, pessoal. Deixe sua curtida. Se este vídeo foi de valor para você, deixe seu comentário. Diga-nos o que você achou do vídeo. Isso é muito importante para nós. Compartilhe este vídeo se foi de alguma diferença, se fez alguma diferença para você no teu dia a dia de vendas. Assim, dessa maneira, outras pessoas vão poder alcançar, ver o vídeo e também se informarem com esse conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e ótimas vendas. Tchau, tchau!